Vamos então dar início à nossa entrevista coletiva. Quero lembrar a todos, ou informar a todos que estão presentes nesta sala, repórteres do Jornal Expansão, do Jornal O País, da TV Zimbo, da Agência Lusa e do Jornal de Angola, 5 no total. Na sala não estão, naturalmente, os órgãos já contemplados por este programa. Estou-me a referir concretamente ao Novo Jornal e à Televisão Pública de Angola, que já tiveram o seu primeiro momento. Também não estão nesta sala os outros órgãos que serão convidados a posterior, órgãos igualmente importantes, né, no contexto da nossa comunicação social. Falo, por exemplo, de uma rádio nacional. Boa noite, antes de mais. Pelo atraso que venho desta vez informar em relação à entrevista concedida pelo Presidente da República de Angola. Minhas desculpas pelo hábito, porque no período que saí de Angola era considerado uma república popular e não uma república simplesmente. E esses hábitos foram comigo acompanhados durante a minha infância na educação primária e secundária em Angola. Ora bem, vamos hoje tentar aqui simplificar um pouco que muitos dos bloggers acabaram de, na semana passada, acabaram de mencionar em relação à entrevista do camarada Presidente. Eu, se tivesse que comentar, talvez comentaria muito mais de que 1h50 do seu discurso, mas vou apenas falar de dois aspectos que deixaram-me assim com uma série de dúvida e que até hoje com muitos pontos de interrogação. Sabe-se, ouviu-se bem que foi tudo uma montagem e eu até diria uma forma de campanha eleitoral. É uma entrevista que não havia necessidade nessa primeira fase para ser executado, visto que o Presidente teve a opção de o fazer no Congresso do seu partido, o MPLA, em dezembro, e não só, semanas depois, no final do ano, no seu discurso do final do ano, poderia-se muito bem concluir alguns pontos que referiu nesta entrevista. Mas a saga é melhor ainda. O tempo foi feito, os indivíduos que foram a mídia que foi convocada e aquela questão que nós ficamos todos a saber, que as perguntas foram antecipadas. Eu até não diria porque as perguntas foram antecipadas, eu diria que as perguntas foram todas magnificadas. Enfim, é triste, por isso é que quando a pergunta foi feita em relação à democracia, talvez foi a única jornalista que não era dependente do seu mandato, acredito que é representante Lusa, mencionou sobre a democracia. O Presidente não teve muita coisa a responder, de facto a única desculpa que trouxe não faz sentido no meu ponto de vista. Mas vamos pôr isto de lado por enquanto, porque autorizar ou facilitar com a rádio Iglesias tem acesso à cobertura a nível nacional, isto não pode ser justificativo da abertura da democracia ao país. O facto de não se empolerar ou meter a sua cara na moeda nacional, isto não pode ser justificativo para a abertura da democracia. Ele pedia provas, dizia onde é que estão as provas, onde estão as provas? Tem várias. Nós tivemos o caso do Cafunfo, temos aí prisões arbitrárias, pessoas que são detidas anarquicamente. E temos muitos casos de injustiça que beneficiam mais alguns do que outros. Posso até dizer que as pessoas menos favorecidas são as mais vítimas.
Temos o caso da fome, que anda por todo lado do país, e quando as pessoas tentam ter abertura democrática, criticar e dizer, eu até sou um deles, posso ser claro nesta minha exposição, quando tentamos justificar ou então mencionar, há sempre um contra-ataque de que, ou então que somos acusados somos acusados de ser tratados de contras, e etc, uma variedade de nomes que o MPLA e o próprio Presidente têm a acusar as pessoas que os criticam em relação à abertura da democracia. É triste porque quando ele foi nomeado, eu não diria bem eleito, o partido que foi eleito, ele foi nomeado, pelo seu antecessor, o presidente Eduardo dos Santos, as suas primeiras pronunciações foram palavras que até os não apoiantes do MPLA tiveram a esperança de que Angola vinha numa meta diferente, e esta meta é uma meta que durante o percurso de até agora nós vimos que foi absolutamente uma conversa do quintal, nada justifique até agora do que disse, e posso até antecipar mais uma vez e dizer que essa entrevista foi mais uma destas campanhas que tentou trazer de que eu sou lutador da corrupção, mencionar o nome de empresas, passar 5, 7 horas para explicar de uma direção de empresa. Isso não é trabalho de um presidente, é uma pouca vergonha termos um presidente que possa até te chamar agora incompetente, porque afinal a postura devia ser melhor. Enfim, mas o que me levou a ter a oportunidade, ou então a querer fazer essa minha referência, já que muitas pessoas o fizeram, foi um ponto que me deixou triste e acho que vai ser como tempo. A jornalista Lusa fez uma pergunta em relação qual é o que achava da competência ou das qualidades. Posso melhorar assim da minha maneira. Qual é a competência, a abertura e o que ele achava em relação ao presidente do partido da oposição, neste caso UNITA, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior. O triste foi que o presidente tão pouco mencionou o seu nome, tão pouco respondeu a pergunta como nós todos esperávamos. Podia até se contrariar e dizer que não gostava, etc. É livre de dizer. Mas, pelo contrário, veio com umas fantasias de infantilismo, dizendo que, posso até dizer assim, fazendo exemplos do Petro, 1º de agosto, tem a linha Vitória ou Francisco, WhatsApp, nem o 1º de agosto que escolhe, não é Petro que escolhe os jogadores do Agência Lusa. Senhor Presidente, quando foi eleito em 2017, no seu discurso de tomada de posse, transmitiu à sociedade uma grande esperança de abertura democrática, que inclusive chegou a ser aplaudida por membros da sociedade civil críticos e políticos da oposição. Mas é verdade que nos últimos 4 anos também é comum ouvir-se dessas pessoas e outras que houve um grande recuo dessa abertura democrática. O que é que o Sr. Presidente acha? Qual é a sua opinião sobre esta posição destas pessoas? E o que é que tem a dizer às pessoas que consideram que 46 anos de governação do MPLA é muito tempo e que a oposição nestas eleições deste ano tem uma oportunidade histórica de alcançarem o poder unidas numa frente única, liderada pela oposição, não é? Liderada por o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que, por sinal, será o seu principal adversário nestas eleições. Se pudesse responder também, Sr. Presidente,
que qualidades é que reconhece a Adalberto Costa Júnior? Obrigado. Bom, nós fizemos, de facto, uma grande abertura da nossa sociedade e eu vou citar apenas alguns factos. Os debates na Assembleia Nacional, sobretudo as plenárias, não eram transmitidas em direto. Hoje são. A Rádio Eclésia estava praticamente impedida de expandir o sinal da sua rádio para todo o país. Hoje é livre de o fazer. Bom, apenas alguns sinais de abertura. O próprio reconhecimento público e pedido de perdão pelas vítimas de um dos conflitos armados que teve lugar depois da nossa independência, penso também dever ser considerado um sinal claro de abertura. Da forma como apresenta a questão, dizer que houve um recuo, era bom que apresentasse factos. Houve um recuo em quê? O que é que nós recuamos? Em que já tínhamos avançado e recuamos. Por acaso a gente disse à Assembleia Nacional para deixar de emitir em direto? Não. Dissemos à Rádio Eclésia que a partir de agora damos o dito por não dito, recua, não há transmissão a nível de todo o território? Não. Então em quê? É um bocado como quando se fala da luta contra a corrupção, muitos dizem, e tal, começou bem, mas agora está a recuar. Está a recuar no combate contra a corrupção. Eu dei-vos números. Então onde é que está o recuo? Qual é o recuo que há no combate à corrupção? Qual é o recuo que há na abertura democrática no país? Dê-me factos. Eu não conheço. Bom, a oposição vê nessas eleições, aliás em todas, qualquer concorrente, e estas eleições não são as primeiras, qualquer concorrente vê nas eleições uma oportunidade de chegar ao poder. Desde as primeiras eleições de 1992, que a oposição, de forma errada, portanto, má apreciação nos militares que vamos a chamar do teatro de operações, má avaliação do teatro de operações, na política também serve. Já nas eleições de 92, diziam, para lá não tinha hipótese. O simples facto de até aquela altura ter sido partido único, com abertura para o multipartidarismo, antes das eleições acontecerem, já diziam calças novas em setembro. Não aconteceu. Nem aconteceu nas seguintes. Portanto, eu acredito que, mais uma vez, também para essas eleições, que continua a haver essa má avaliação do teatro de operações. Eu não sei se mobilizar jovens
para praticar atos de vandalismo, arruaças. Se isso é um sinal de que a oposição está forte. Se a oposição só sabe fazer isso, então acredito que seja mais uma vez um erro de avaliação. Pôr jovens descontentes na rua, a queimar pneus, a partir de vidro dos carros. Se isso é um sinal de que o descontentamento contra o MPLA é assim tão grande que vão derrotar o MPLA nas próximas eleições, é bom que continuem a pensar assim. Podem continuar a pensar assim. Mas no fundo, o simples facto de o nosso principal adversário recorrer a uma espécie de coligação, eu não sei se já está decidido ou não, isso só eles é que sabem, ainda não chegou à altura da apresentação das candidaturas, mas se recorrer a formação de uma coligação, a que estão a chamar Frente Patriótica Unida, para enfrentar o MPLA, só isso já significa dizer que se calhar estão piores do que estavam nos anos atrás, nas eleições anteriores. Se nas eleições anteriores sentiam-se suficientemente fortes para individualmente enfrentarem o MPLA e hoje acham que não, então não precisa dizer mais nada. Está aí o sinal de reconhecimento da parte deles próprios de que sozinhos talvez não vençam o MPLA. Precisam de se coligar. Então que se coliguem. Num jogo a gente não escolhe o adversário. Nunca ninguém do 1º de agosto a dizer ao Petro de Luanda: você para o jogo do próximo domingo tem que alinhar o Antônio, Fernando e o Joaquim. Não. Petro de Luanda é que sabe quem é que vai alinhar. Então, a oposição também é que sabe quem é que vai alinhar. Quem será o líder, quem serão os jogadores. Se para o ringue vem um apenas, ou se vão entrar 3 contra 1, 4 contra 1, a única garantia que vos dou é que o MPLA está preparado para enfrentar o adversário, quer o adversário se apresente sozinho, quer se apresentem coligados. A oportunidade de ganhar. A oportunidade de ganhar existe sempre. Tudo depende da postura do jogador, como é que joga, como é que se prepara. Nós estamos a ver como é que se estão a preparar, né? A queimar pneus e a partir vidros de carros. Todo mundo está a ver. A oportunidade está aí. É igual para todos os concorrentes, para todos os jogadores. E as pessoas devem ter em mente que o eleitor, que é o nosso juiz, não é burro nenhum. Sabe fazer as suas leituras. Sabe fazer as suas leituras e não vai entregar a vitória a um concorrente só porque acha que chegou a minha vez, que estou no direito de agora vencer as eleições. Todos estão no direito, ninguém diz o contrário. Mas só estar no direito não chega. Estar no direito, desde que a candidatura seja aprovada no Tribunal Constitucional, está no direito. Daí para frente, depende do que se vai passar no terreno. Senhor Presidente, o projeto da nova divisão político-administrativa... Isto não tinha nada a ver connosco. É triste porque a história que me ensinou, a história que eu aprendi, a
história que eu vivi, inclusivamente, em Angola, o ex-presidente Eduardo Santos e o presidente Anita, o ex-presidente Anita, Jonas Savimbi, até um certo período nunca foram amigos, nunca tinham encontrado e os convívios eram difíceis. Angola não se considerava um país multipartidário e estávamos em guerra, uma guerra intensa que vitimou milhares de pessoas. Mas ambas as partes, quando dessem entrevistas, tanto nacionais como internacionais, vamos dizer assim, mais internacionais do que nacionais, porque bem pela havia sempre a sua descrição de querer desqualificar o Dr. Savimbi, mas nas entrevistas internacionais fazia referências. E uma das referências que o presidente Eduardo Santos fez, inclusive numas entrevistas que deu em Portugal, ou nos canais de televisão portugueses, quando era perguntado em relação ao Dr. Jonas Savimbi, teve sempre uma postura de respeito, uma postura de ser realista, de dizer aquilo que sentia e não via com exemplos de jogador do 1º de agosto. Enfim, do mesmo caso também era ao lado do Dr. Jonas Malheiro, quando era perguntado sobre Eduardo Santos, ele dava a sua opinião, etc. E isto até hoje é visto. Há arquivos que justificam. E até agora, todas as vezes que o senhor da Costa Júnior tem a oportunidade de ser perguntado sobre o presidente atual do partido, a sua postura é uma postura muito clássica. Nunca foi uma pessoa que despreza ou encontra exemplos que até, digamos, crianças da primeira classe, segunda classe, estariam a rir por falta de competência da pessoa a quem o responde. Enfim, para uma Angola livre, justa e uma Angola de progresso, nós vamos precisar que a diferença seja feita completa e que na política temos adversários e não inimigos. Não esquecemos que nós enfrentamos uma guerra tremenda entre irmãos. Hoje temos conta que não adiantou. Infelizmente, as pessoas que estiveram à frente da governação do país ambiciaram-se ou decidiram que deviam aproveitar-se como se o mérito fosse apenas para eles. Nada podemos fazer agora senão melhorar e tentarmos dar uma alavanca para este país que é potencial, mas não podemos desperdiçar. Já desperdiçamos milhares e milhares na era da escravatura, desperdiçamos milhares e milhares na era da colonização e da descolonização, embarcamos numa guerra civil que não tem cabimento, do meu ponto de vista, perdemos milhões. Os outros países nessa altura, em particular na África, até os países que menos riqueza natural têm, estão muito bem encaminhados, avançados, o progresso e o nível das suas populações estão 10 ou 7 vezes melhores que o nível da nossa população de Angola. Por isso é a altura de se fazer uma reflexão em relação aos nossos adversários que não são nossos inimigos. Pelo contrário, todos nós, todos os angolanos realistas, estamos todos, não importa qual raça ou etnia, estamos todos com um objetivo único. Queremos ver uma Angola primeiro livre, democrática, em paz e desenvolvida. Porque uma Angola desenvolvida, nós nos sentiremos bem, não só de nós próprios, mas dos nossos irmãos angolanos, tanto na diáspora como em Angola. Porque eu acredito que o meu sentimento espalha a todos, mesmo vivendo num país desenvolvido nessa altura, mas quando vejo imagens de compatriotas do meu país, angolano, a fugirem por sede, falta de comida, num país vizinho, noutra hora, nós é que ajudamos a este país para poder ter o avanço. Hoje os nossos cidadãos são obrigados a fugir da miséria para ir ao lado. Quando temos riqueza e não só um país vasto com tudo que os demais países gostariam de ter. Então, hoje foi a minha interpretação.
não queria adiantar, porque praticamente tudo já foi dito, já foi comentado, e amanhã, ou depois de amanhã, farei questão de fazer uma abreviação do discurso ou da entrevista, digamos assim, concedida pelo presidente da UNITA, que foi mais curta do que 1h50, mas teve os seus pontos positivos e negativos, e eu terei a oportunidade de poder dizer não. Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Hoje tenho a voz um pouco desequilibrada, digo assim, porque estou um pouco constipado, mas não duvido que serei bem entendido ao meu jeito. Obrigado.